Pedro Duran está chegando aqui para conversar conosco. Vamos falar sobre o quanto que essa eleição está movimentando as redes sociais, o quanto que os candidatos estão observando os números de YouTube, de Instagram, de Twitter. Qual que é o balanço que a gente tem até aqui, hein, Pedro? Pois é, Carol, a gente está falando de um fenômeno novo nas eleições aqui em São Paulo, que é um influenciador com maciço acesso e distribuição de conteúdo nas redes sociais. O Felipe Nunes fez uma pesquisa pela Quest que traz um panorama de qual é o impacto do fator Marçal nas eleições de 2024. E aí eu trouxe esses dados da Quest para a gente poder dar uma olhada, Carol, e entender quais são os números, que ordem de grandeza e que proporcionalidade a gente está falando desse candidato que tem movimentado as redes muitas vezes muito mais do que todos os outros juntos. Esses são os números, Carol, do que a gente viu pós-debates da Band, do Estadão e da Veja. Os 3 debates realizados até agora no primeiro turno das eleições em São Paulo. Começando com as menções nas redes, que é toda vez que o nome de Pablo Marçal é citado em uma rede social monitorada, como o Instagram, como o Facebook, como o Twitter, depois do debate. Aqui o primeiro destaque, porque no debate da Band foram 3.400.000 citações. No debate do Estadão, caiu para 2.100.000 citações. E cai mais na Veja. E cai na Veja para 760.000 citações. Estava conversando com a Carol ontem e a Carol questionava sobre a diferença entre o cenário Band, o cenário Estadão e Veja, porque é uma televisão aberta, porque tem mais repercussão. No caso da Band, foram até os outros veículos do grupo, acabaram também veiculando o debate. Exatamente. E o que o Felipe me disse? Que é uma dúvida genuína, realmente você tem aqui na Band uma projeção maior, mas o que ele falou é, estes 2 veículos teriam o mesmo peso. Então, quando você vê, por exemplo, essa redução, aqui a gente está falando de menos da metade das menções, chama a atenção. Porque, muito embora a Band tenha um peso mais significativo, você tem um decréscimo nas menções ao longo desse histórico. O que é importante da gente lembrar também, gente? Esse debate aqui tinha 3 candidatos só. Porque esse foi o debate que não foram Guilherme Boulos, José Luiz da Atena e Ricardo Nunes. Então, você tem também uma expectativa muito menor do que quando você tem o corpo cheio, o debate completo, né? Eu estava vendo, por exemplo, ontem um debate de Campo Grande, da primeira página, com a Bruna Mendes, que é apresentadora. Foi um ótimo debate só sobre propostas. Não teve ataque, não teve ofensa. Que é o que a gente espera de um debate. Não teve nada. E foi um debate tranquilo, não teve nenhuma agressão, não me lembro de ter visto pedido de resposta. Não, e o que chama a atenção, você lembra aqui o debate da Veja, que tínhamos apenas a participação de 3 candidatos, mas quando você fazia uma pergunta sobre proposta, não vinha uma resposta. Não. E não é só que não vinha a resposta, como era uma convocação para a rede social. É isso. Então, não evoluía, não existia. Teve um momento, inclusive, que era para você direcionar perguntas, nem pergunta era feita. E não apesar era nem da resposta, nem pergunta. Exato. E apesar da convocação para as redes sociais, a gente viu que a repercussão foi menor, a estratégia não deu tão certo, né? Citações no YouTube, Carol. O que a gente está falando aqui, o que a Quest está medindo? Dos comentários que são feitos no YouTube durante a transmissão destes 3 debates que foram transmitidos, quantos citam o Pablo Marçal? No caso da Band, foi uma maioria expressiva, 76%. E no caso do Estadão e da Veja, caiu para metade dos comentários. Ainda assim, é inusitado, para dizer o mínimo, você ter um candidato que mobiliza metade dos comentários do YouTube de todo o debate, quando você tem todos os outros candidatos com menos da metade. Então, ainda há uma presença expressiva desses eleitores do Marçal, apoiadores do Marçal, nesses três debates. E quando a gente fala de postagens no TikTok e no Instagram, a gente tem um outro dado curioso, Carol, porque a gente percebe que no debate da Band, que foi o primeiro debate entre os candidatos, onde você teve um clima um pouco mais ameno do que o debate do Estadão, muito embora tenha tido ataques muito severos ali, 75 postagens a equipe do Marçal fez nessas 2 redes sociais. No debate do Estadão, que é quando você tem aquela briga dele com o Guilherme Boulos, que o Guilherme Boulos bate, que ele leva a carteira de trabalho, esse número dispara para 99 e dispara justamente por conta disso, porque essa briga dele com o Guilherme Boulos fez com que ele produzisse mais conteúdo para as redes sociais. E eu tenho acompanhado as redes do Pablo Marçal, Carol, é importante destacar o seguinte, a tal da carteira de trabalho,
que ele usa para colocar ali contra o Boulos, para dizer que o Boulos não trabalhava, insinuar e etc e tal, virou um símbolo para o Pablo Marçal. Tem vários vídeos dele usando a carteira de trabalho como quase uma insígnia eleitoral. Então é importante também a gente perceber esse movimento, porque isso vai dar o tom da campanha. No debate da Veja, que foi um debate com 3 candidatos, aí o número já cai para 33, quer dizer, praticamente menos da metade, né, do primeiro debate e 1/3 do segundo debate. Então, você percebe que o fator Pablo Marçal depende da rivalidade. Esse é o resumo da obra. Quando você olha esses números, você entende que a sustentação do Pablo Marçal enquanto personagem nas redes sociais, ela está ligada diretamente com esses momentos de enfrentamento direto, de rivalidade, desse clima bélico entre os candidatos. Justamente por isso, toda vez que um adversário cai na pilha, para dizer no popular, no português, do Pablo Marçal, ele está dando os argumentos, os elementos, as ferramentas para que ele possa fazer com que esses números cresçam ainda mais. É um fenômeno e tem todos os impactos que isso causa nas redes, mas é importante lembrar, eleição não é rede social. Análise aqui do Pedro Duran, vai voltar, vai falar mais conosco sobre eleições municipais, trazendo um cenário não só de São Paulo, mas também de outras capitais e cidades brasileiras. Até já. Valeu, Carol.